Olá, amigos, estamos juntos outra vez em mais um episódio, A Hora da Estação, comigo, Sheila Varela, também no Vozes da Estação. Sigam a gente no YouTube, ativem aí o sininho e hoje com doutora Clarissa Cerqueira. Que prazer, muito obrigada, doutora Clarissa. Eu já disse a ela que é um bate-papo descontraído e a gente vai falar sobre tudo. Ela, que é infectologista, vai falar um pouquinho sobre essa especialidade, sobre essa área. Fale aí um pouquinho. Sim, é um prazer estar aqui. Obrigada. Obrigada. É um prazer estar aqui falando da especialidade. Muita gente não conhece, viu? Infectologia. A gente brinca na medicina que quando ninguém sabe o que fazer, vai pro infectologista, quando a gente tá para socorrer. Mas espero que agora a gente mude isso para as pessoas irem logo, né? Pra gente. Isso. Infectologia, que não é só bactéria, não é, doutora Clarissa? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, a infectologia a gente trata e previne doenças infectocontagiosas. Então, infecções virais, infecções bacterianas, vermes, que são parasitas, e em qualquer lugar do corpo. Então, infecção urinária, infecção de pele, infecção cardiovascular do coração, infecção óssea, meningites, assim, o mundo. E a gente, o nosso convite... Claro que hoje aumentou muito essa coisa do botulismo. Sim. E aí a gente quer entender um pouquinho. Vamos começar por isso. Eu sei que a área é enorme, né? Muito vasta. E aí eu quero começar pelo botulismo. O que é o botulismo, doutora? Nossa, isso chocou bem a gente, né? Porque tinha um tempo sem ter caso de botulismo. E o botulismo é o botox. Quem nunca colocou um botox, né? Toxina botulínica. Botox, então, tem tudo a ver com o botulismo. Tem tudo a ver. Quando a gente coloca um botox, o que acontece? Paralisia dos músculos faciais. O botulismo é a ingestão dessa toxina. É a ingestão, só que depende da quantidade produzida no alimento. Aí a pessoa ingere e ela não fica localizada no músculo que você coloca. Ela vai para o corpo, se dissemina. Se liga nos nervos e leva uma paralisia. E essa paralisia ela é progressiva. Ela começa aqui na cabeça, vai paralisando os músculos e vai descendo. Até chegar no pulmão, que é o órgão mais nobre que a gente tem. E o paciente que está lá orientado, lúcido, não tem força, não tem musculatura para respirar. Aí que vem a gravidade da doença. Então eu posso dizer que é uma doença transmitida, causada por uma toxina de uma bactéria. Então, é uma paralisia de órgãos internos. Isso, começa assim pelos olhos. Então a visão fica turva, a pálpebra cai, depois desce para a garganta, a pessoa tem dificuldade para engolir, porque a musculatura fica flácida, não consegue ter controle. Aí desce e vai para o pulmão. E a partir daí vai acometendo. Doutora, e voltando para o começo, como é que começaram alguns casos, agora com mortes na Bahia? E aí, esse assunto agora está em alta, novamente em alta. Como é? Eu li alguma coisa sobre que até uma ferida aberta pode provocar. Procede? Procede, pode provocar. A pessoa pode adquirir o botulismo através da ingestão de alimentos contaminados com a toxina. Algumas doenças a gente ingere a bactéria e a bactéria lá dentro do nosso corpo produz algumas toxinas. No caso do botulismo, a gente já ingere a toxina que a bactéria produziu no alimento. Porque é importante saber essa diferença. Porque se a bactéria produz essa toxina lá no alimento, eu tenho que ter um alimento em conservação ruim, propícia para a bactéria lá produzir. Então, já puxo aí a deixa de que alimentos mal conservados podem levar são suspeitos para isso. A gente tem que ter cuidado com a conservação de alimentos. É tudo muito complexo, né, doutora? É muito complexo. Como chegar a esse diagnóstico de maneira mais precisa? Onde é que, assim, onde é que tem o atendimento para isso? Olha, o atendimento tem que ser o mais rápido possível, que a pessoa estiver perto de casa, porque é uma doença que depende da quantidade de toxina e é grave. Então, se a pessoa ingeriu muita toxina, a gente não vai saber, a doença vai progredindo, vai descendo. Então, começou a perceber que tá tendo dificuldade para enxergar, o olho tá caindo, tá tendo algo diferente, tem que procurar o primeiro atendimento médico que, de forma com quadro clínico mesmo, o paciente falando, aqui tá paralisado, não tô conseguindo mexer, já levanta suspeita, porque não é qualquer doença que faz isso. E é uma doença infecto-contagiosa? Ela não é transmitida entre as pessoas. Então, é só através da alimentação. E também através de feridas, que eventualmente, inoculação, né? Me furei com algum lugar que estava lá com Clostridium, que é a bactéria com toxina. Aí pode inocular também e levar a doença.
E além dos achados, o exame de sangue também, doutora? Exame de sangue, não. A gente não acha, a gente tem que fazer um teste molecular específico para confirmar esse diagnóstico. Mas a suspeita é muito clara, porque acomete os dois lados. A gente suspeitou, já inicia o tratamento com a antitoxina e também com observação. Porque o botox, a pessoa coloca, dura quanto tempo aí, ó? 4, 6 meses. Exatamente. Então, essa toxina ela vai se ligar e vai deixar paralisados os sintomas durante esse período também. Então, tem que esperar passar. Se acomete o pulmão, imagina só um paciente que vai ter que precisar de um suporte para respirar por 4 a 6 meses. É muito tempo. Aí vai chegar no UTI, que precisa de UTI, vai infectar, porque vai entubar, é risco para infecção hospitalar e vai dando problema. Então, assim, é uma doença muito grave. Então, o diagnóstico tem que ser rápido. Isso. E o tratamento, doutora, o prognóstico? É uma doença que tem uma letalidade alta. A gente já observa, né, de 6 casos, né? Foram 2 óbitos, então quase uma letalidade de 30% nesses casos atuais. Que está cometendo o pulmão, não tendo um suporte, pode levar ao óbito. Então, o ideal é a gente tentar se prevenir. Uso de antibiótico? Então, não. Porque, como ela é transmitida por uma toxina, não tem bactéria para matar. Esse é o problema. Esse é difícil. Então, a gente tem que dar tipo uma vacina para se grudar essa toxina que está circulando e não deixar elas se ligarem nos nervos, né? As que não se ligaram, mas as que já se ligaram, tem que esperar passar. E essa questão dos alimentos embutidos? Isso. Então, alimentos embutidos, enlatados também. Quais são esses alimentos embutidos? Mortadela? Mortadela. Adoro a mortadelazinha. Quem não, né? Mortadela. Pepino, com alimentos em conserva também. Pepino. Palmito. Se mal conservados, a gente cria um ambiente propício para essa bactéria aparecer e produzir toxina. Ou seja, quem gosta daquela comidinha japonesa também, aqueles pepinozinhos. Conserva. Então, conserva. Para quem faz em casa, tem que ter mais cuidado ainda. Então, tem que ter cuidado nessa produção em casa. E conservar de forma adequada, para não dar espaço para o crescimento dessa bactéria. Então, o que é importante que todos saibam, a manipulação e a higiene habitual, né? Lava as mãos, eu acho que até... Lava as mãos é pra tudo. Pra tudo. Pra tudo, gente. E é um estilo de vida que nos traz saúde mesmo. Lavagem das mãos é uma coisa que a gente tem que incorporar. Então, assim, pra tudo na vida. Porque quase grande parte das doenças são transmitidas pelas mãos. Inclusive dentro do ambiente hospitalar, bactérias multiresistentes e por aí vai, tudo pelas mãos. Então, higiene das mãos é fundamental. Estamos aqui com a doutora Clarissa Cerqueira, infectologista, tratando agora desse mundo, que é o mundo das infecções, que não passa por tantos outros problemas, fungos, ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, a gente também trata bastante, tuberculose. Que estávamos falando há pouco, né? E a gente vai querer saber um pouquinho de tudo isso, desse mundo. Vamos começar com a tuberculose, doutora. Vamos lá. Tuberculose sempre teve. O Brasil a gente chama de um país endêmico, né? Um país que sempre tem casos de tuberculose. E a tuberculose é uma coisa assim, é muito frustrante, porque o único lugar que você encontra a bactéria da tuberculose é o ser humano. Então, se todo mundo se tratasse, não ia existir mais tuberculose. Mas parece, doutora, que o tratamento também tem que ser um tratamento muito bem feito e longo. Um tratamento de 6 meses que não pode ser interrompido. E é isso que acontece. Isso, exatamente. O paciente acha que está curado e tem que finalizar. O tratamento não é fácil. São drogas que têm efeitos colaterais. Mas, assim, ele tem que ser feito pelos 6 meses. E a gente faz acompanhamento, tem que ter esse acompanhamento, essa garantia de que o paciente está se tratando, porque é melhor para ele e para as pessoas que estão ao redor dele. Porque é uma doença que é transmitida, não é nem pelo contato. Você pode nem encontrar com a pessoa com tuberculose e pegar. Porque a tuberculose, a gente fala que é uma transmissão por aerosol. São partículas em suspensão. Então, se chegou uma pessoa num ambiente fechado que está com tuberculose, esse ambiente, né, não tem circulação de ar, essa pessoa saiu, essas partículas ficam por 2 a 3 horas em suspensão, outra pessoa que entrou um tempo depois pode se infectar. Então, muita gente fala, eu não sei como eu peguei tuberculose. Então, não tem como saber. Mas a tuberculose tem cura? Tem cura!
Tem cura, a gente faz a investigação e a gente faz o tratamento. Tem como resolver. Muita gente fica muito preocupada, a gente observa, ai meu Deus, eu nunca imaginei que eu fosse pegar. Mas assim, acalma o coração porque a gente consegue resolver. Doutora, e nós que somos o país da festa, do carnaval, da aglomeração, e a gente já está pertinho aí novamente, né? Exatamente. Da aglomeração, do carnaval, os vírus, as doenças virais, que eu acho que são até mais difíceis, né, de controlar ou não. São difíceis. Olha, sendo muito sincero, doença viral, principalmente os resfriados, é que eu sempre gosto de falar assim, a gente tem que aceitar que a gente vai ficar sempre tendo. Por quê? Os vírus, eles, ao contrário das bactérias, eles conseguem se adaptar e sofrer mais mutações a gente. Então, dentro de um normal, um adulto pode ter até 6 a 8 resfriados por ano, por exemplo. Isso está dentro do normal. Uma criança pode ter, em média, 12 por ano, 1 por mês. E a criança doente. Isso, assim, está dentro do normal, assim, do aceitável, não significa uma baixa imunidade. Por quê? No processo de adoecimento, a gente está falando de uma pessoa que tem que estar doente e do micro-organismo que vai causar a doença. Então, eu recebo muita gente falando assim, poxa, mas eu tô ficando muito doente, eu quero melhorar a minha imunidade. Isso é uma queixa muito frequente. Mas o que eu gosto de explicar? Então, desse ciclo, né, hospedeiro, né, o paciente e o micro-organismo, se o paciente adoeceu, de duas uma, ou a imunidade realmente está baixa, ou, o que é mais provável, o micro-organismo está conseguindo driblar essa imunidade que está boa. E o mais comum é o micro-organismo se adaptar e driblar nossa imunidade. Então, muitas vezes o problema não é a nossa imunidade. É o vírus que passou por várias pessoas, foi se adaptando e agora conseguiu infectar. Então, o que a gente acaba fazendo e orientando é se prevenir. Quem está doente, evitar ter contato com outras pessoas para não transmitir, higienizar as mãos aqui de novo, uso de máscaras, mas assim, é algo que basta estar vivo para eventualmente pegar um resfriado. E existe, doutora, de fato, aquela questão da resistência aos antibióticos? Nossa, isso é um problema seríssimo, que nos próximos 50 anos é até estipulado que seja a principal causa de morte no mundo. Doenças infecciosas em que a gente não tenha como tratar. A gente não consegue tratar por conta da resistência. As bactérias, elas conseguem evoluir com resistência às drogas que a gente vai estar criando, né? Eu gosto de explicar da seguinte forma, né? Tem uma bactéria, a gente vai criar um antibiótico e essa bactéria morre. Só que sempre vai ficar um resquíciozinho de bactéria, uma ou outra ali, que por conta própria ela já era resistente. Mas se você matou grande parte delas, o espaço que você matou não fica vazio. Outras bactérias vão ocupar esse espaço. Mas quem é que vai ocupar? As resistentes, porque você está dando a pressão seletiva aí desse antibiótico. Aí, essa que já é resistente e vai sendo transmitida de pessoa a pessoa, eventualmente, até que sofreu essa mutação. Aí agora a gente faz o quê? Cria novo antibiótico para essa mutação. Aí a bactéria vai e fica resistente a esse novo antibiótico. Então, é uma guerra, é um puxa-corda de um lado do outro. Então, a gente vai para a mesma bactéria, puxa de um lado, cria antibiótico, a bactéria faz mutação. Cria outro antibiótico, faz mutação. Então, tá essa briga aí constante. E a importância, então, de fazer uso corretamente, né? E na duração que é realmente solicitada. Isso. Primeira coisa, a gente tem que dar antibiótico para o que realmente for infecção bacteriana. Então, muita gente toma antibiótico, eu tô aqui com resfriado. Resfriado, já diz o nome, é causado por um vírus. Não precisa. E você faz mal. O antibiótico tem efeito colateral. A gente precisa racionalizar. É pensar antes de usar, achar que é água. Eu tô com dor de garganta, eu vou tomar antibiótico. 75% das dores de garganta são causadas por vírus. Geralmente, não precisa. Aí você fala, mas eu tomei antibiótico e melhorei. Mas vírus vai melhorar também de qualquer forma. Foi realmente o antibiótico ou não foi? Então, assim, são coisas que a gente tem que parar para pensar e usar antibiótico quando realmente o seu uso vai mudar a clínica, a evolução do paciente.
que aí sim traz benefício. E eu acho que deve ser muito complicado, principalmente para vocês, assim, médicos da área de saúde, o quanto vocês têm que conscientizar do bom uso e para finalizar esse tratamento, né? Como a gente estava falando da Sim. TB, da tuberculose, que é um tempo maior. Eu sou mãe, minha filha não é mais adolescente, mas a gente sempre acha que os filhos não crescem. A minha, assim, tomou antibiótico, fez uso da medicação. Em 2 dias, se ela acha que já tá bom, eu tenho que ficar. Não pode suspender. Não pode suspender. Porque a coisa fica do imediatismo. Exato. É aquilo que eu falei, a gente vai matando bactérias, não mata todas de uma vez. Isso. E se a gente parar de tomar antes de acabar o tratamento, o que ficou de bactéria é resistente e vai ocupar esse espaço. Então, é fator de risco para resistência. Tem que fazer o tratamento completo. Doutora, e nesse universo, em tudo que a gente está falando sobre a especialidade, chamava doenças sexualmente transmissíveis, que hoje não é mais. Hoje é IST, infecção sexualmente transmissível. Pronto, que está aí a todo vapor. Tá, a todo vapor. A todo vapor. E é importante falar, antes a gente chamava de doença, porque doença a gente entende algo como dar queixa. Isso. Né? Então, me queixando disso. Mas a gente fala agora IST porque grande parte dessas doenças não dão sintomas. A pessoa não tem nada. Então, mesmo sem ter nada, a gente tem que tratar para algumas delas, porque podem depois evoluir e dar complicações. Então, a gente tem que ficar de olho. Uma das principais... o principal grupo de pacientes que eu posso dizer que eu atendo são para prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Hoje, doutora Clarissa, essas doenças, quais são elas? Doenças... E infecções. Isso. Ó, a gente tem HIV. Demais ainda. HIV tem demais. A gente tem uma doença, assim, só para abrir um parênteses que é importante, a HIV atualmente é uma doença crônica, é equiparável à hipertensão, diabetes. Hipertensão, diabetes, vamos lá, não tem cura. HIV não tem cura, mas tem controle e tratamento, o paciente vai viver bem. Hoje consegue Então, viver com uma boa qualidade de vida. Sim, expectativa de vida normal, tudo. Toma medicação que é super simples. Uma vez por dia só toma medicação. Então, assim, vive-se bem mesmo com HIV, tá? Não tem... Muita gente fica preocupada, ansioso, mas atualmente não tem as questões de antes. Mas é o IST, tá? HIV. Temos hepatite B, hepatite C, as doenças que causam úlceras genitais, principal aí é herpes. Temos também outras doenças que causam corrimento vaginal, corrimento uretral no homem. Aí tem gonorreia, clamídia e algumas outras bactérias também. Então, a gente sempre, quem tem vida sexual ativa e eventualmente não usa preservativo, teve algum problema com preservativo, tem que rastrear. Pesquisar todas essas doenças. Doutora, e não tem... Isso afeta mais o público jovem ou não tem mais isso? Mais o público feminino, masculino? Como é que hoje está tendo... Como é o comportamento dessas doenças? O que eu mais observo, assim, o que eu mais também tenho de pacientes são homens. E que querem se prevenir mesmo, tá? Fazem PrEP, que é prevenção de HIV. E nessa PrEP, né, a gente faz um rastreio, tem que rastrear sífilis, né, também, importantíssimo, esqueci de sífilis. Tendo muitos casos de sífilis, e sífilis é uma doença que toma remédio, cura. Se não curou, é porque no período pegou de novo. Então, assim, tem que ficar de olho nisso também. Então, eu observo que tem mais homens que eu atendo mais, com mais frequência, e mulheres menos. Eu atendo menos mulheres, mas homens é o principal. Nós estamos aqui com essa parceria linda, Vozes da Estação, e comigo, Sheila Varela. E a gente também aqui é prestador de serviço, né? A gente está aqui para falar que é imprescindível o uso da camisinha. Não, nem se fala. E é uma coisa importante. Quando a gente fala de prevenção das ISTs, é um combo de prevenção. Tipo assim, eu vou usar preservativo, eu não vou usar preservativo porque eu tô fazendo tal coisa. Não. É soma. Então, a gente faz o quê para se prevenir? Primeiro, atualizar a vacina. Quais dessas doenças têm vacinas? Isso é importante. Hepatite B tem vacina. Hepatite A pode ser transmitida também. HPV também tem vacina. Né? Então, vacinar, tá vacinado ou não tá? A gente checa nos exames de sangue, faz vacina para hepatite A, hepatite B, HPV. Aí teve sífilis alguma vez, já tratou, faz o tratamento. Quero prevenir de HIV, usar o comprimido que tem. Previne, mas não abre mão do preservativo. Tudo isso, não pode abrir mão do preservativo. Agora sim,
sem querer, eventualmente estourou o preservativo, você fica mais tranquilo. Mas isso não deixa, assim, liberado não usar o preservativo. Ou seja, os bons hábitos mesmo, né, doutora? A consciência, o cuidado consigo, com o outro. Acho que esse mundo de infecção passa por isso também. Eu tenho experiência é uma triste experiência de uma amiga há muitos anos. Ela teve uma espinha. Espinha jovem. E ela, mexendo nessa espinha, ela veio a óbito por conta de uma infecção que a janela foi... Fez a porta de entrada. Fez a porta de entrada. E a gente estava falando aqui sobre varela. Eu dizendo que varela, diabético, mexendo, né, em alicate, teve uma inflamação que, em decorrência, é uma grave infecção. E aí, a doutora estava conversando aqui comigo que também está acompanhando outros pacientes com esse caso. Ou seja, essa janela realmente é uma janela muito perigosa que a gente também tem que estar alerta. Sim, olha, é tão importante. Se eu contar aqui as histórias, vocês vão ficar doidos. O que acontece? Qualquer porta de entrada, qualquer furo e tal, isso a gente tem que cuidar quando se machucar. Pode virar infecção grave. Então, já tive paciente que realmente vai fazer a unha, comeu aqui o cantinho, até puxando com o dente, né? Vai puxar com o dente. A bactéria entra ali e faz abscesso. Se ficar muito tempo ali, chega no osso. Porque aqui a gente não tem músculo, basicamente, aqui. Então, está muito perto do osso a pele. Infecção no osso precisa de cirurgia. Tem que limpar, porque osso não chega sangue direito. Se não chega sangue direito, não chega antibiótico. Aí tem que limpar o osso, tirar o osso que está lá desvitalizado. Tomar também antibiótico, o tratamento é longo. Aí, eu já tive paciente que já pisou no bueiro, machucou a perna. Quando foi passear com o cachorro. Aí, o que aconteceu? Infectou, a infecção subiu da feridinha, a perna toda e ficou saindo muito pus. Aí, pega músculo, fica mais profundo. História mais de... Pisou em pinaúna. Eita, pisar em pinaúna. Que a gente que vive no mar, acontece demais. Pisar em pinaúna. O gato mordeu, essa foi gravíssima. A paciente pegou uma infecção gravíssima. Boca de animal é muito sujo. E quando morde, são aquelas presas afiadas, ele inocula a bactéria lá na nossa pele, mais profundo. Uma paciente já tive que faleceu por conta disso, depois também. Aí vai infectando, dá problema. E infecções fúngicas que a gente tem, principalmente no pé, são feridas abertas também, são eventualmente portas de entrada, né? Como até a espinha que você contou, pode entrar lá a bactéria e causar infecção. E a gente falando desses casos, que são casos simples, cotidianos, a gente consegue sim alertar, né? O nosso seguidor, o nosso amigo que está aqui com a gente hoje nesse bate-papo. E é importante falar também, já que a doutora tinha falado sobre a hepatite, essa coisa do cuidado também com o seu alicate, com o que você faz a unha. Isso de fato existe, doutora? Existe. Olha, você sabe que quando eu morava em São Paulo, eu tinha um paciente que ele tinha 8 filhos e eram 6 homens, 2 mulheres. Os 6 homens pegaram hepatite B, compartilhando lâmina de barbear. Então, assim, tem que ficar atento para essas coisas. Estão vendo que não é frescura minha, minhas manicures lindas, minhas amigas, minhas filhas, minhas não, porque eu tenho várias filhas, né? Fiquem atentas que, a voz da experiência mesmo e da área médica. Então, não é frescura. Não é frescura, não é para compartilhar. Lâmina de barbear, cada pessoa usa a própria lâmina. Material de manicure também tem que ser higienizado de forma adequada. E por aí vai. Cada material desse tem que ser de uso próprio. Doutora, e meningite hoje na Bahia? Olha, meningite... Eu posso dizer que agora tá controlado, tá? Sim. Nunca mais eu vi um caso assim, mas a gente sempre tem que ficar alerta, que meningite é uma doença potencialmente grave. Gravíssima. Principalmente causada por bactérias. A meningite bacteriana tem 3 bactérias que são terríveis, mas graças a Deus a gente tem vacina para essas 3 principais. Isso, doutora, essa vacina, que eu acho que é BCG, ou não? BCG é para tuberculose. Sim, mas qual é a vacina que o bebezinho toma, doutora? Assim que nasce, é realmente a BCG. Não é? Ela previne formas graves de tuberculose. Então, entra aí a meningite também, a tuberculose disseminada, que a gente chama, previne. Não previne a tuberculose normal, mas a gravidade reduz. Mas quem é vacinado para meningite pode se dizer
Que fique pode respirar tranquilo. respirar. Pode respirar tranquilo. O risco de a resposta vacinal é muito alta. Sim. E a gente observa mais meningite, principalmente em adolescentes e crianças. Sim. Porque a bactéria que causa meningite, antes dela causar a doença, ela coloniza, ela fica quietinha aqui na nossa via respiratória. E depois que ela entra pelo sangue, pode chegar na cabeça. Então, o que a gente sempre tem que fazer? Tá sempre vacinando, atualizando a carteira de vacina. A gente tem vacina para o pneumococo, tem a vacina pneumocócica, que já pega essa bactéria, a vacina meningocócica, a CWY e meningo B, então para pegar várias cepas do meningococo. E também a vacina para hemófilos influenza do tipo B, que a gente dá nas crianças, que causa mais meningite em criança. Então, a gente vacina as crianças e também alguns imunossuprimidos com imunidade baixa. E as sinusites, otites, também são infecções que a gente deve ter um cuidado e uma direção. Sim, para tratamento. Sim, são fatores, porque os seios faciais que dão sinusite estão perto da cabeça. Então, uma complicação de sinusite, até por contiguidade, por proximidade da cabeça, pode evoluir para uma meningite, fazer uma mastoidite, uma infecção grave. Então, assim, precisa de cuidar. Essas infecções respiratórias altas têm que ser cuidadas, devem ser cuidadas de forma adequada. E na Bahia, doutora, qual é a preocupação maior em torno destas infecções? Qual é o plano hoje que a doutora avalia como... O que eu avalio é que a gente precisa trabalhar mesmo nas prevenções. E prevenção de doença infecciosa vai desde a vacinação, que a gente tem vacina, a gente tem que tomar vacina, porque tem doenças que a gente consegue prevenir, bem doenças graves com a vacinação, e também bons hábitos de higiene, que entram aí desde a higiene das mãos, para evitar doenças transmitidas pelo contato, ter água de boa qualidade, que aí a gente fala de parasitas, de vermes, de doenças gastrointestinais, alimentos bem conservados, bem higienizados, que aí já tem vermes, tem bactérias que causam diarreias graves também. Então, a gente ter toda uma linha de cuidado que vai desde a vacinação até o cuidado com esses alimentos, com preparo, com higiene própria, para poder a gente conseguir se prevenir. Doutora Clarissa Cerqueira, que tem essa didática linda, também é professora. Também amo dar aula. Falei demais aqui, não foi? Não falou demais não, falou, esclareceu demais. E estava em aula agora, né? Estava em aula agora, de tuberculose. Olha, te agradeço imensamente, obrigada por tirar seu tempo, um tantinho para ajudar tanta gente que com certeza vai ficar mais ligado agora nas dicas depois do nosso bate-papo. Adorei, é um prazer. Adoramos, um prazer enorme. E para vocês aí, um beijo enorme. Segunda-feira, nosso programa completo, aqui com nossa linda parceria Vozes da Estação e a Hora da Estação comigo, Sheila Varela. Beijo enorme para vocês.